Rápida reflexão, baseada na carta de Paulo aos Filipenses. Pedir a moça que me dê aqui um boletim rapidamente. O que nós vamos compartilhar aqui de forma bem rápida e objetiva está na pastoral do nosso boletim, tá? Baseado aqui na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 15 e 16. Diz assim o texto da palavra de Deus: E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandaste não somente uma, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração e louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito. Em Cristo Jesus nós te glorificamos. Amém. Essa carta do apóstolo Paulo, nós temos aqui uma excelente explanação, tanto pela manhã como à noite, no capítulo 4, pelo pastor Eres. Essa carta ela é muito interessante, porque é o seguinte: aqui quando Paulo, vou pegar só esse contexto do capítulo 4, o apóstolo Paulo fala da igreja em Filipos. A cidade de Filipos ficava onde é atualmente uma nação chamada Grécia, tá? Na Europa. E essa igreja, ela participou da história do ministério do apóstolo Paulo. Em Atos, se eu não estou enganado, capítulo 16, o apóstolo Paulo tem uma visão à noite, quando ele desejava ir para uma direção, e ele vê no seu sonho, ele tem uma visão de uma pessoa, de um jovem, que pede a ele para passar a Macedônia e aí ajudar. A região da Macedônia, gente, ela existe ainda hoje. O país da Macedônia existe ainda hoje, e ela fica um pouco acima da onde é a Grécia. Está pegando um pedaço de onde é a atual Grécia. E o apóstolo Paulo vai para esse lugar de uma hora para outra. E o apóstolo Paulo era aquilo que nós chamamos de missionário biocupacional. O que é um missionário biocupacional? O missionário biocupacional é aquele missionário que vai a lugares onde o evangelho não chegou, ou até que o evangelho chegou, mas que precisa de abrir novas igrejas. E com o seu trabalho, ele também se sustenta. Nós temos, por exemplo, na África e na Ásia, alguns missionários presbiterianos que são técnicos de futebol, alguns professores de educação física, alguns trabalham como enfermeiros ou auxiliares de enfermagem, como médicos, como dentistas, e como pessoas que fazem exames médicos, são biomédicos, né? Atuam na área da biomedicina. Essas pessoas, estão falando só dessa região, mas nós temos isso no Brasil também, nós temos na Europa pessoas assim, ou seja, elas se utilizam da sua profissão para chegar à sociedade e pregam o Evangelho. O apóstolo Paulo também era assim. E o apóstolo Paulo, ele se alega profundamente com a igreja de Filipos, e a igreja, a carta que ele mais vai falar sobre, ele usa a palavra alegria, tanto é que a carta de Paulo aos Filipenses é chamada carta da alegria, do contentamento. E o apóstolo Paulo, então, destaca aqui nesses versículos 15 e 16, a alegria deles, dos irmãos dessa igreja. Mas o que era a igreja da cidade de Filipos? Era uma igreja grande, uma igreja vibrante, uma igreja cheia de gente, cheia de pessoas preparadas para a liderança, uma igreja rica financeiramente? Não. Era uma igreja pequena, uma igreja recente, uma igreja com poucas pessoas, mas era uma igreja que era verdadeiramente apaixonada pelo reino de Deus, pelos princípios que eles aprenderam do Evangelho, e eles queriam levar o Evangelho a outros povos. Hoje, nós encerramos aqui na igreja o nosso mês missionário. Desde o primeiro domingo, nós temos falado sobre missões.
Mas é interessante que uma igreja missionária não é uma igreja que tem uma agenda, ou seja, eventos que vão acontecer em prol de missões. Não, não é assim. Não que esteja errado em ter uma agenda. Muitas igrejas presbiterianas hoje, por exemplo, estarão tirando uma oferta missionária especial. Muitas igrejas presbiterianas hoje, ou durante esse mês de agosto, fizeram festas especiais para missões. Nós mesmos já fizemos nosso tempo aqui em Cabo Frio, na igreja presbiteriana de Cabo Frio, quando trabalhamos lá como pastor auxiliar, nós fizemos 4 feiras das nações, festas missionárias. A Federação de Crianças da Secretaria de Missões, da qual eu sou o responsável, nós fizemos já no presbitério 2 festas, 2 feiras missionárias, e agora em setembro vamos fazer a terceira. Já fizemos congressos, encontros, já tivemos aqui treinamentos missionários. Quer dizer que não pode ter isso? Não, pode ter. Mas uma igreja missionária, peguei as crianças que prestam atenção aqui, vamos parar a conversa, tá? A igreja ela é missionária quando ela respira verdadeiramente essa ação nas suas vidas. Como? Orando, divulgando o trabalho dos nossos missionários, informando sobre o que eles estão realizando, e não é só orar por eles quando estamos aqui na igreja. Nós, por exemplo, segunda-feira, nós oramos pelo reverendo Júlio Marcelo, e toda segunda-feira nós gravamos uma oração por ele, pela família dele, e enviamos para ele lá na Austrália. Na quinta-feira nós oramos pela missionária Sandra. E toda quinta-feira, 7h22, 7h25 da manhã, eu oro, mandamos para a missionária Sandra a oração por ela naquele dia. Sandra trabalha no Brasil com crianças com necessidades especiais. Oramos na sexta-feira pelo reverendo Hamilton Bossan, que trabalha com os índios lá em Roraima. Oramos pelo Davi, com a sua esposa Lília, que trabalham lá no Havaí com a Jocum, treinando os jovens para a obra missionária. Oramos, por exemplo, aqui está a bandeira do Senegal, pela Vildene, pelo Jerônimo. Hoje à noite a gente vai passar um vídeo deles aqui falando para a igreja. Nós oramos por eles. Nós também oramos aqui na bandeira de Moçambique, por Maria Lúcia, Gil, a Estela, que estão lá em Moçambique. Nós oramos por o reverendo Renato e Juliana, que estão lá na França. Nós oramos por o reverendo Carlos Delpino e a Rosa Delpino, o reverendo Walter e Sueli, que estão lá na Espanha. Então nós oramos por diversos missionários, todos eles aqui no nosso boletim de hoje, né? Nós oramos por vários missionários que estão dentro e fora do Brasil, todos os dias, de alguma forma. Nós divulgamos o que eles estão fazendo, nós ofertamos para eles, mas nós somos uma igreja pequena. Entre pastor e membros da igreja, nós somos 7, sendo que um mora em São Paulo. Mas mensalmente nós mandamos pelo menos R$ 2.500 de oferta missionária para 5 das famílias dos nossos missionários, que hoje aqui no nosso boletim, né, quem está com o boletim aí vai ver, nós colocamos a foto deles hoje, né, e aparece aqui os nossos missionários, aqui nessa postagem. Quem entrar pelo Facebook vai poder ver essa postagem aqui que aparece, que são Maria Lúcia, lá em Moçambique, reverendo Júlio com a Celeste, lá na Austrália, reverendo Cornélio e Ema no Brasil, a Vildene lá no Senegal, e o reverendo Renato e Juliana lá na França. Esses 5 recebem mensalmente a oferta missionária. Então não é ter uma agenda, é ter um comprometimento. Mas nós não falamos só dos missionários que estão fora do Brasil, ou que estão no Brasil em lugares distantes.
nós também fazemos aquilo que nós estamos. Nós oramos pelos moradores desse bairro, nós oramos pelas pessoas que trabalham nesse bairro, nós oramos pela família das crianças que frequentam a igreja, nós oramos pelas autoridades que atuam no nosso bairro, nós distribuímos folhetos, nós convidamos para encontro de mulheres, para encontro de adolescentes, para encontro de crianças, nosso divertidamente. Nós ensinamos a palavra de Deus. Daqui a pouco eu vou chamar as crianças aqui na frente. Hoje nós temos um bom número de crianças aqui na igreja, com muita alegria. Nós oramos por essas crianças. Todo domingo à noite nós temos um momento de despertadero do Projeto Ana, que a gente vem aqui e ora pelas nossas crianças, não só para Deus abençoar, mas nós oramos para consagrar essas crianças para a obra missionária de Deus. Nós oramos pelo futuro delas como pessoas na sociedade, para estudar, ter uma boa profissão, ter uma boa família, gerarem filhos que andem na presença de Deus. Isso é ser uma igreja missionária. Não é só num momento qualquer ter um programa especial, trazer alguém que se diz missionário e botar para pregar. Tem que haver um comprometimento, como aconteceu com a igreja de Filipos, que orava por Paulo, mandava oferta para Paulo, mandava pessoas para saber como é que estava Paulo, acompanhava Paulo de perto. Hoje nós podemos fazer isso pelo WhatsApp, podemos fazer isso pelo YouTube, podemos fazer isso pelo Instagram, podemos fazer pelo TikTok, podemos fazer através de e-mail, podemos fazer através de muitas coisas. E aprendemos que ser missionário é entender que a minha missão, eu, pequeno, quando criança, eu posso ainda entender o Evangelho e começar a anunciar Jesus Cristo, como a Rose começou a fazer, já com 9 anos de idade, ensinando para outras crianças. De noite a gente vai passar aqui um vídeo, que é muito interessante, lá na França. Eu ia brincar com a Rose, eu acabei de esquecer, mas depois eu vou brincar com ela e falar, tia Rose aqui. Nós temos aqui agora 7 crianças. A gente era assim, é um bom número, né? Não é pouco. Saibam vocês que uma igreja na França viver a experiência que eu vendo o Renato e Juliano viveram há poucos dias atrás, na Austrália, onde o reverendo Júlio e a Celeste viveram, é algo extraordinário. Tinham 3 crianças na igreja participando do culto, cantando uma música. E do lado delas estava a tia Rose de lá. A tia Rose de lá é uma senhora bem velhinha, cabelo branquinho, que deve ter já seus 70 para 80 anos de idade. Sabe por quê? Porque mulheres mais novas, como a Rose, ou mais novas ainda, não vão na igreja na Austrália. E Deus está levantando uma geração nova agora na Austrália, onde está o reverendo Júlio e a Celeste. Que coisa extraordinária. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos verdadeiramente uma igreja missionária. Como virão se não há quem pregue? Como crerão se não ouvirem nada sobre Deus? Como irão se não forem enviados? Deus nos deu um chamado a anunciar o seu Evangelho a todos os povos. Vamos colocar em pé.